A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento que regulamenta quais são as aprendizagens essenciais a serem trabalhadas nas escolas brasileiras públicas e particulares de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, para garantir o direito à aprendizagem e o desenvolvimento pleno de todos os estudantes. Por isso, é um documento importante para a promoção da igualdade no sistema educacional, colaborando para a formação integral e para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. E essa formação integral, a educação física entende muito bem como nenhuma outra disciplina. Convidamos as professoras, professora Diane Cristina, graduada em Educação Física pela UFRN, especialista em ensino de Educação Física Escolar, mestre do Programa de Pós-Graduação da UFRN, servidora pública da Rede Municipal de Educação de Natal e professora universitária do Centro Universitário do Rio Grande do Norte. E a professora Ana Aparecida Tavares, também graduada em Educação Física e especialista em Corpo e Cultura do Movimento pela UFRN, mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN e atualmente é doutoranda na mesma linha de pesquisa e assessora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Natal. Então, professoras, mestres, por gentileza, para falar sobre o tema referencial curricular de educação física a partir da BNCC, por gentileza, o espaço é de vocês. Sejam bem-vindas. Boa tarde. Diane, desculpe, só para lembrar a nossa dinâmica, certo? Elas falarão em torno de 50 minutos, porque a mesma coisa que aconteceu ontem, e após a fala delas, a gente vai anotando aqui alguns questionamentos, alguns comentários que vai aparecendo no chat. Após isso, a gente vai dar um espaçozinho aí de 10, 15 minutos para essa interação, ok? Por favor. Ok, positivo. Antes de mais nada, quero agradecer o convite, do Sueldo, e também, da 11ª Direto, de Açu, e do Estado do Rio Grande do Norte. Ana, por favor. Olá, gente, boa tarde. Assim como Diane, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente a gente fica feliz em poder estar contribuindo um pouco, para as discussões de educação física escolar. E aí agradeço, a Sueldo, agradeço também a Secretaria de Educação, do Estado, e que essa tarde de hoje seja muito produtiva, gente, é o que a gente espera, as expectativas que a gente tem. Pronto, então eu vou pedir agora para projetar a nossa apresentação, tá? A gente vai falar um pouquinho, da nossa experiência na rede municipal de Natal, como foi construído esse referencial curricular, e acredito que muito do que eu vou estar falando aqui é comum a vocês, a vocês professores, gestores, coordenadores que estão aí assistindo, porque eu vou estar falando aqui, a gente vai estar falando aqui um pouquinho de currículo, Então, quando a gente fala de currículo, todas as escolas brasileiras é um documento que existe e é criado a partir da realidade desse contexto escolar. Tá? Então, a gente já está falando aqui um pouquinho sobre esse referencial curricular da educação física a partir da BNCC, como ele foi construído, toda a sua trajetória. Como o Sueldo falou, a professora Cibele está ausente devido a uma questão familiar, uma pessoa da família dela está doente e ela está acompanhando, tá bom? Mas eu e Ana vamos estar representando ela aqui. Tá bom? Então, Bom, quando a gente fala do referencial, de referencial curricular, a gente fala de currículo, Então, não tem como a gente não estar citando o que é um currículo, E da nossa compreensão, de uma forma geral, o currículo é todo um planejamento, Deixa eu só trocar aqui, ó. O currículo ele é um planejamento, que parte de um contexto escolar, da realidade da comunidade, da realidade da própria sociedade, seja regional, seja municipal, seja federal. Então,
havendo essa urgência, né, de atualização, toda escola ela tem que partir, né, para essa nova construção. E foi o que aconteceu na rede municipal de Natal. Né? Houve uma atualização desse documento, né, um currículo alinhado à BNCC, a partir do momento em que foi lançado esse documento, né, em 2015, a rede municipal vem estudando, né, a partir do componente curricular Educação Física, vem estudando esse documento para poder estar implantando, né, nas escolas públicas, né, de Natal. Então, o currículo, ele tem como os princípios norteadores, né, princípios norteadores, a metodologia, os processos de avaliação, né, as suas abordagens, seja ela disciplinar ou interdisciplinar, estratégia metodológica, né, e que deva contemplar essa diversidade, né, diversidade de cultura, da sociedade, do local, né, entre outros elementos, né. Então, ele agrega essa dimensão cognitiva e socioemocional, tá? Então, aqui eu vou estar passando um pouquinho para vocês, né, da trajetória do referencial. O referencial de educação física, né, ele partiu, ele tem 2 documentos, né, que foi a primeira publicação em 2008, né, e a segunda publicação em 2018. Né? Essa primeira publicação aconteceu, né, nesse ano, 2008, com 5 encontros, 7 professores envolvidos, e o referencial curricular da rede municipal, que foi, né, concluído, né, em 2018, ele teve 21 encontros e 11 professores envolvidos, 11 professores, né, que faziam parte da Secretaria Municipal e professores que estavam no chão da escola. E aí, a comissão da primeira publicação, né, temos aí como coordenadores os professores que estavam envolvidos e professores, né, que atuavam no contexto escolar em 2008, né, trouxeram essa experiência do contexto escolar para esse documento. E aí, aqui esse documento, ele está disponível na página da Secretaria Municipal de Educação, tá? É um documento que foi construído, né, pelos professores que estão na escola. Depois eu disponibilizo, né, no caso para Suel, se alguém tem interesse de ter esse documento, a gente tem esse documento, é só, né, clicar aqui, a gente direciona para esse documento e depois a gente compartilha com vocês, que é um documento público. Tá? Então, a capa do documento é esse, e esse é um documento de 2018. A segunda publicação, né, ela partiu, na verdade, dessas inquietações e também da publicação da nova base. Inicialmente, a gente sabe que a BNCC, ela começou, né, a ser construída em 2014, em 2015 ela foi para consulta pública, e foi quando a equipe de formação continuada da educação física resolveu estudar e pensar um currículo, né, um referencial, a partir desse novo documento federal. Né? Então, em 2016, né, os encontros formativos, eles foram direcionados, né, para a leitura da BNCC, conhecer esse documento, né, a partir do que transformações aconteceram, né, tanto no contexto social como no contexto educacional, né, a partir desse documento que foi, né, a gente fez também a leitura do documento, o referencial de 2008, para saber o que, né, poderia também estar atualizado. E em 2017 houve os primeiros encontros, né, dessa equipe para montar esse documento, né, com discussões, organização, e aí quando a gente fala primeiros encontros, a gente fala dos encontros formativos, né, da formação continuada de educação física da rede municipal de Natal, e em 2018 montou-se a equipe, né, da comissão para a elaboração desse documento. Então, foi uma trajetória, né, não foi de um dia, 2 dias, a gente realmente, desde 2015, veio estudando a base, e a partir, né, de 2016, 2017, 2018, para montar esse documento que está hoje todo estruturado. Então, né, ele foi estruturado a partir da base. Então, resumindo, né, essa trajetória, o que houve? Houve a necessidade dessa atualização, né, desse referencial, né, de educação física. Lembrando que esse documento, ele é um documento de educação física, mas existe todos os outros componentes curriculares, eles fizeram parte desse processo.
matemática, língua portuguesa, língua inglesa, ciências, né, artes. Então, todos os outros componentes curriculares passaram por esse processo de atualização do referencial. Tá? Então, foi uma necessidade de atualização, e a partir de 2015, né, quando foi lançado a Base Nacional Comum Curricular. E aqui eu estou trazendo só uma trajetória para vocês entender, né, que não foi um processo muito simples, né? Quando eu digo simples, é que houve muitos órgãos, muitas instituições envolvidas, né? Houve equipe da secretaria, houve professores que estão no chão da escola, né? Houve toda a comunidade escolar que, né, abraçou a ideia e que resolveu, né, trazer esse processo atualizado para o contexto das escolas públicas de Natal. Então, aqui é um cartaz, né, que está no nosso Instagram. Quem quiser acessar pode fazer a leitura aí pelo QR Code ou acessar aqui por esse endereço de perfil. Então, toda a trajetória nossa está lá, né, publicada no nosso Instagram. E aí, esse aqui foi o primeiro cartaz, né, divulgando essa necessidade da organização curricular, né, de educação física. Tá? Então, vou passar só algumas imagens para vocês terem conhecimento. Aqui a professora Cibele expondo, né, o que constava dentro da BNCC, porque a gente começou fazendo uma leitura da base nacional, o que é que a BNCC trazia para a educação física. Tá? Então, a gente começou a fazer esses estudos, levando para os professores, e esses estudos foram realizados na formação continuada de educação física, tá? E os professores, eles participaram de forma ativa nesse momento, né? A gente trazia a ideia e solicitava que eles realizassem um estudo, tanto na formação como, né, após a formação. E aqui mais, ó, elaboração. Então, todos os encontros no período aqui, esse daqui foi de 2018, todos os encontros realizados na formação no ano de 2018 tiveram como foco essa organização desse referencial. Então, não foi um documento que veio de cima para baixo, não, ele partiu da experiência do professor na escola, ele partiu de experiências dos professores formadores, né, para se pensar esse currículo tendo como referência a base. Tá? Então, veja que todos os convites, né, eles se direcionam para essa organização. Aqui a gente já traz, ó, a formação, né, o convite da formação para a apresentação da BNCC, né, no caso, o documento, a partir do momento que a gente estava discutindo a BNCC, ele estava sendo construído. Então, a BNCC, ela veio, né, andando, e a gente veio andando junto. Então, sabemos que a BNCC teve 3 versões, né? Tivemos a primeira versão, que foi para a consulta pública, tivemos a segunda versão também, que nessa segunda versão, né, foram feitas modificações de um contexto da educação física, e a terceira versão que saiu, né, a BNCC do ensino médio, e tem toda uma trajetória aí que vocês conhecem, né, quem tem conhecimento da BNCC, tá? Então, aqui, contando, aqui a professora Vanessa, que foi a nossa coordenadora, né, para a construção desse referencial, e a partir também dessa experiência que a gente teve na formação, a professora também, Vanessa, na dissertação dela, que eu posso também depois disponibilizar para vocês, ela traz um pouco desse contexto, né, da formação e dessa atualização da estrutura metodológica, né, de trabalho da equipe da formação continuada. E aqui, né, depois do documento estar pronto, podem ver que foi dia 15 de outubro, né, houve uma consulta pública para esse documento. Eu ia colocar algumas imagens, né, da gente nos encontros, né, de reunião, de formação, discutindo o documento, mas aí não tive tempo hábil, né, ainda fui procurar, mas e lá no nosso Instagram tem muitas imagens, assim também como lá no Facebook. Tá? Então, teve o momento da consulta pública, a gente organizou o documento, e aí houve o documento foi inserido dentro de uma plataforma, né, online, e os professores puderam ir lá e consultar o documento e contribuir com o que estava escrito, né, escrito por professores, né, das próprias escolas, tá? Aqui é só a portaria, né, mostrando que o referencial, ele foi um documento que veio a partir de uma lei, né, está aqui a lei de Plano Nacional da Educação, que reitera a necessidade de estabelecer e implantar as diretrizes pedagógicas da educação básica, assim como também a Base Nacional Comum Curricular. Então, é uma diretriz, né, nacional, então, todas as instituições,
educacionais do Brasil, elas precisaram, né, se adequar a esse documento, que é a Base Nacional Comum Curricular. E aqui é um documento, que é uma portaria, em que foi instituída também a comissão, né, representante da segunda, que tem primeira publicação, tá, gente? Mais releve, porque era a segunda publicação, mas segunda publicação, mas saiu primeira publicação, né? A gente digitando acaba que há um erro. Mas aqui é a comissão da segunda publicação, tá? Aqui temos a professora Vanessa, a professora Ana Aparecida, né, que está aí com a gente nesse momento, a professora Cibele, né, que vocês também conheceram lá no cartaz, mas não está presente, eu, né, e aqui outros membros que eu vou estar mostrando aqui nessa próxima imagem, tá? Então, eu vou falar aqui, ó, o professor Daniel, né, ele ficou responsável por falar, né, escrever a parte do referencial de lutas, né, o professor Matheus, né, que é professor também do Estado, né, ele também ficou responsável por escrever a parte de esporte, práticas aquáticas. Temos o professor Milton, né, e o Milton ele também escreveu um pouco a parte de esporte, né, ajudou também a parte de práticas aquáticas. Professora Mirella, que contribuiu na parte de ginástica e dança também. A professora Cibele, né, que contribuiu com a unidade temática Práticas Corporais de Aventura e Jogos. Professora Suzy, né, juntamente com a professora Ana Aparecida, que está aí, que vocês estão vendo elas elaboraram a parte de dança, né, desse referencial. A professora Vanessa, que foi a coordenadora, né, da equipe. Eu, aqui, juntamente com o professor Richardson, que também contribuiu com a parte de esporte, práticas corporais de aventura, e o professor Christian, né, que não se encontra nessa foto, mas ele contribuiu com a parte de lutas. Então, todos aí são professores, né, que estavam aqui, a equipe da secretaria, o Matheus, a professora Vanessa, eu, né, e o professor Christian, somos membros, né, na época, eram membros da formação continuada, e hoje, né, todos, o Daniel, a Mirella, o Milton, a Cibele, Suzy, Ana Aparecida, eram professores, sim, Milton é da secretaria também, eram todos professores das escolas, então a gente, né, juntou a equipe do contexto escolar, né, para também estar trabalhando juntamente com, né, realmente a gente precisa de professores que estão no chão da escola para poder estar contribuindo e construindo esse documento. E aqui só para acrescentar, né? Embora a equipe, cada um tivesse responsável por uma unidade temática especificamente, né? Um ou dois, né? A gente ficava sempre tentando montar uns grupos, a subdivisão da equipe, a gente se subdividiu. Então, assim, a gente lia um pouco mais sobre aquela unidade temática, discutia num grupo pequeno, né, e levava a proposta para o grupo grande. Então, todo mundo discutiu sobre todas as unidades temáticas. Então, as discussões que a gente fez, elas não foram limitadas ao grupo pequeno, né, a gente sempre leva para o grupo maior, para que isso fosse discutido e a gente pudesse estar fazendo, dando sugestões, né, para mudanças que o grupo menor pensou, ou retirando, colocando alguma coisa. Então, enfim, a gente passou por todas as discussões das unidades temáticas, não necessariamente foi só, é porque quando o Diane colocou que contribuiu, eu quis deixar um pouco mais claro que contribuiu na escrita, né, que construiu a escrita daquilo ali, mas a escrita final, né, ela foi todo um processo que não foi só daquelas 2 pessoas ou 3 pessoas que estavam ali contribuindo. Exatamente, isso. Exatamente. Então, passamos, né, agora para essa parte, primeiro momento, segundo momento, terceiro momento, né, como foi essa organização inicial da comissão, né, foi feita a leitura, né, e análise do documento, da base, assim também como um referencial 2008. O segundo momento, houve um momento de discussão, né, do documento, a comissão dialogou, né, sobre as necessidades de mudança, e aí, vocês que atuam em escola sabem que quando se vai montar um currículo, é necessário fazer uma reunião em conjunto para saber o que, né, a comunidade escolar, a comunidade em torno da escola, né, quais são as suas necessidades. Então, isso também foi feito, né, para a construção desse documento. E o terceiro momento, né, com um referencial já estruturado, né, houve encontros formativos na formação continuada, com direcionamento, né, de todas as unidades, né, e seguir o desenvolvimento das práticas corporais. Então, foi o que aconteceu. Pegou-se a prática corporal dança, né, e se desenvolveu uma formação continuada com experiências práticas, dialogando sobre
né, o que estava estruturado lá no referencial, como foi desenvolvido e como isso poderia acontecer na escola. Então, foram feitos momentos teóricos, né, momentos práticos e de diálogo com o professor, né, a partir do documento já estruturado. Ok? Ana, quer falar alguma coisa com relação a esse terceiro momento? Sim. Aí, nesse momento em que os professores puderam estar conhecendo, né, toda a estrutura que a gente tinha, né, escrito sobre as unidades temáticas, eles puderam, a gente foi, na época, né, eu estava ainda, né, em sala de aula, ainda estava participando como, né, componente da equipe de construção do referencial, mas também era professora da rede, ainda sou, né, mas era mais na sala de aula. E a gente se juntou em grupos, os professores todos foram subdivididos em grupos e discutiram, né, o que estava ali, que a gente estava construindo, que tinha sido escrito, produzido pela equipe, né, do referencial, e também puderam estar sugerindo mudanças, né, acrescentando algumas estratégias que a gente não tinha pensado. Então, foi todo um processo que envolveu, todos os professores que participavam da formação foram envolvidos nessa construção do referencial, tanto na parte escrita do referencial, como na realização das práticas também, né, onde a gente foi conseguindo perceber o que a gente pensava, se dava dando certo na prática, se daria certo na prática, se seria uma prática interessante, uma estratégia interessante, ou não. Então, tudo isso foi discutido. Ok, então partindo, né, seguimos, então nesse documento foi estruturado parte introdutória e a gente também seguiu alguns pressupostos, né? Todas essas informações que eu estou passando aqui para vocês está dentro desse documento referencial curricular da educação física, tá? Então são informações que constam lá e a gente está, né, trazendo aqui para vocês como forma de poder contribuir, né, até mesmo com a construção do currículo de vocês aí na escola de vocês aí do estado, tá? Então, os pressupostos norteadores que foram embasados, né, que a gente tomou como base também para trabalhar todas as práticas corporais, né, foram corpo, né, saúde, cultura, movimento e inclusão. Então, todos esses elementos, todos esses pressupostos, né, que fazem parte da educação física, eles estão estruturados, né, para que o professor que pega o documento, ele compreenda que todos esses pressupostos devem ser atendidos, né, no seu desenvolvimento das suas aulas, no seu planejamento, no currículo do contexto, né, escolar. Ana, quer falar alguma coisa dos pressupostos? Pode passar. Tá, então, só para vocês visualizarem, tá? Aqui eu fiz a imagem, eu fiz um print, né, aqui do texto lá, para vocês visualizarem como se encontra. Então, os pressupostos norteadores, o documento, como ele está construído, aqui a gente fala, ó, a partir do corpo, ele tem toda uma organização, né, uma escrita, né, direcionada para que possa ser compreendido que pressupostos são esses, porque eles fazem parte do contexto da educação física. Tá? Então, aqui eu só fiz um print da primeira página, mas tem, né, o texto de todos os outros pressupostos. Eu lembrei de uma coisa importante, Diane, a discussão de corpo, por exemplo, né? A gente tinha uma discussão de corpo garantida, de certa forma, né, nos PCNs, onde tinha conhecimento sobre o corpo, né, era uma das linhas que a gente precisava estar desenvolvendo na escola. E aí a gente não quis perder, né? Quando a gente trouxe a discussão de corpo nesse referencial, a gente quis, de certa forma, deixar um pouco mais visível a importância de se trabalhar o corpo, né, numa perspectiva muito mais de sujeito, muito mais, o corpo sujeito, realmente, né? Então, a gente trouxe esse pressuposto para isso ficar muito mais claro no nosso referencial, porque a BNCC, ela não traz isso tão forte, né? E a gente achou essa necessidade de fazer isso, assim também como com a questão da inclusão, né? Que a inclusão, ela também está contemplada na BNCC, mas ela está, de certa forma, um pouco sutil. E a gente quis trazer, né, pareceu até um pouco, a gente ficou um pouco preocupado, porque pareceu até um pouco sonhador, né, algumas propostas que a gente traz no nosso referencial em relação à inclusão, mas a gente fez questão, né, de trazer dessa forma, para a gente tentar, né, sempre no possível, tentar realizar de alguma forma esses pressupostos, e não perder eles de vista.
Então, eu acho que isso é importante a gente estar colocando. Perfeito, Ana. E aí, né, atendendo, né, essa nova demanda, esse novo contexto cultural, né, da cultura digital, das tecnologias, o documento também contemplou, né, a educação física nessa perspectiva da tecnologia, das mídias, entendendo, né, que não só faz parte, né, dentro de um contexto, né, apenas tecnológico, né, o contexto, a tecnologia, as mídias, elas estão dentro dos diversos contextos, como educacional, social, político, cultural, econômico, científico, né, e tecnológico. Então, com essa nova demanda, e hoje a gente vê essa realidade, né, a pandemia está trazendo aí, na verdade, evidenciou essa urgência, né, da compreensão de como se trabalhar, né, utilizando ou não as tecnologias, né, no momento que a gente está utilizando mais, né, até porque nesse momento aqui que eu estou dialogando com vocês, a gente está, né, utilizando as tecnologias, né, então, tecnologias que eu digo mais as tecnologias digitais, tá? Então, dentro do documento a gente também contempla, né, as tecnologias e as mídias, né, e essa relação com a educação física. E aí, partindo, né, da base, percebeu-se que há dimensões dos conhecimentos da educação física, e que essas dimensões elas já existiam nos PCNs, né? Em 1997, né, nos PCNs da educação física, essas dimensões elas, né, já existiam, que era o conceitual, o procedimental e a atitudinal, né? Contudo, a gente entende que na base ele ainda permanece e, contudo, foi ampliado, né? E aumentou-se a compreensão, né? E foi explanado de forma mais clara que cada uma dessa dimensão ela quis trazer, né? Lembrando que a conceitual é sobre, ela traz saber sobre, né? Ou seja, o conceito, a definição, que o aluno ele compreenda, não só realize uma corrida, né, ao redor da quadra, mas ele compreenda por que ele está correndo ao redor da quadra, né? E ele também compreenda esse fazer dentro de um contexto social, que é o atitudinal. Ele saiba o seu limite, ele compreenda o limite do colega, porque eu consigo correr, né, de uma forma e o colega não consegue, porque algumas pessoas são mais rápidas do que eu quando eu corro ao redor da quadra. Então, é todo esse entendimento do não só apenas fazer, né, como antigamente a gente via, né, que era apenas a prática pela prática, né? Há um processo reflexivo de compreensão, por que eu estou correndo e por que existe a diversidade de corpos, né? Dentro da educação física, alguns conseguem correr mais rápido, outros não, né? E aí, essa dimensão dos conhecimentos, né, que foram ampliadas, né? E dentro da BNCC. Vou até colocar ficou melhor, amiga. Ficou melhor. E aí, ainda sobre o referencial, a partir das nossas leituras, né, do documento de 2008 da Base Nacional, o referencial curricular de Natal atendeu, né, todas as unidades temáticas, ou seja, brincadeiras e jogos, dança, ginástica, esporte e lutas, práticas corporais de aventura, e ainda acrescentou, dentro do seu documento, as práticas aquáticas. Aí a gente vai mostrar mais à frente uma experiência que foi desenvolvida, né, numa das formações, né, da equipe. E aí, para vocês entenderem melhor como se estruturou, né, em cada unidade temática. Eu trago aqui o exemplo da unidade temática Práticas Corporais, né, até porque a professora Ana Aparecida vai trazer uma experiência dela num contexto escolar, porque na época que o referencial curricular estava sendo organizado, a professora Ana Aparecida era professora do contexto, né, escolar, e hoje ela faz parte da nossa equipe, mas ela vai relatar uma experiência, né, com as práticas corporais. Então, como ficou estruturado isso? Então, o primeiro tópico, né, de cada unidade temática foi dividido na descrição das categorias da unidade temática, tá? Eu vou mostrar posteriormente para vocês como isso ficou organizado. Em seguida, foi apresentadas as categorias e os blocos de aprendizagem, né, dessa unidade temática especiais, e como foi a organização curricular dessa unidade temática. Tá? Então, para vocês entenderem melhor, no documento, a unidade temática, eu estou trazendo apenas a unidade temática práticas corporais, tá, gente, de aventura.
Contudo, todas as outras unidades, elas têm essa mesma estrutura, né? Brincadeiras de jogos, esportes, ginástica, lutas, dança, tá ok? Então, no documento, quando vocês abrem, né, foi que a gente entendeu que precisava-se compreender, contextualizar essas práticas corporais dentro da educação física, dentro do contexto social. Então, a primeira leitura que o professor tem, né, ao acessar a unidade temática Práticas Corporais de Aventura, é a leitura do que é, a partir de autores, né, o que se entende sobre essas práticas corporais, né, de aventura. Então, há toda uma contextualização para que o professor ele possa entender, para poder trabalhar e desenvolver suas aulas a partir dessa unidade temática. O segundo ponto, né, o professor pega o documento, ele vai visualizar a descrição das categorias. Veja, dentro das unidades temáticas, práticas corporais, existem as práticas corporais de aventura em espaço urbano e as práticas corporais de aventura na natureza. Isso está lá na base. Tá? É uma informação que está lá na base. Contudo, a gente, né, fez uma reorganização dentro do referencial curricular de Natal. Então, quais são as práticas corporais de espaço urbano que a equipe, a comissão, ela entendeu que poderia ser trabalhado no contexto escolar de Natal. Isso não quer dizer que vocês não possam trabalhar as outras, tá, gente? Aí no chão da escola de vocês. Esse aqui é o entendimento do referencial curricular da cidade de Natal, tá? Que pode ser ampliado também pelo professor de Natal também, não se limita, né? Como a gente diz, é um referencial, é um norte. Então, quais são as práticas? Então, parkour, skate, patins, patinete, né? E o ciclismo. Então, há toda a compreensão do que é o parkour, skate, né? O professor, quando pega o documento, ele, meu Deus, o que é o parkour? Então, a partir do documento, ele tem uma leitura e entende a partir de autores, né, que abordaram essa prática, né, na sua realidade. E as práticas de aventura na natureza também, tá? Então, vocês podem ver que existe a descrição dessas categorias no contexto urbano e no contexto natural. Tá? Então, aqui eu só estou mostrando, né, que é aquela sequência, a primeira, a segunda, né, como está descrito num documento. Então, quando vocês pegam um documento, vocês vão entender, né, a descrição de cada prática. Óbvio que é uma síntese, né, apenas uma compreensão, mas realmente, para quem não conhece as práticas, é apenas um momento para, né, motivar, estimular, buscar mais informações para poder desenvolver nas escolas, né? E a divisão por objetos de conhecimento por bloco de aprendizagem. Na BNCC, lá, no 6º e 7º ano, existe apenas as práticas corporais urbanas, tá? Se vocês pegarem a BNCC, nesse momento, vocês vão visualizar lá que no 6º e 7º ano tem as práticas corporais urbanas. E para o 8º e 9º tem as práticas corporais de aventura na natureza, tá? E aí foi que a equipe decidiu, não, a gente não entende que as práticas urbanas estão só no 6º e no 7º ano. É possível também desenvolver práticas corporais de aventura na natureza no 6º e 7º ano. Então, a gente ampliou, o documento ele se ampliou, ele não retirou, a gente ampliou as possibilidades de se trabalhar essa unidade temática. E, além do mais, a gente compreende também que no 3º e 5º ano, as práticas corporais, elas também podem ser trabalhadas, tanto urbana como na natureza. Então, um menino, né, uma criança de 10, 9 anos, ela pode se ver, e a professora Ana Aparecida vai mostrar para vocês aqui, a partir do relato dela, que ela trabalhou as práticas corporais de aventura nos anos iniciais, tá? Então, a gente, no referencial curricular, atendeu a base e a gente, na verdade, fez o quê? Ampliou essas possibilidades no contexto escolar. E aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir, deixa eu só ver se vai apresentar aqui para vocês. Pronto, deu certo. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela. Opa, pronto. Gente, então isso aqui é apenas uma parte, tá, do documento. Existe o documento, né, tem todos esses quadros para todas as unidades temáticas, para todos os anos, do 1º ao 9º ano, tá? Então, esse aqui é o quadro, né, que a gente tinha falado de práticas corporais. Do 3º ano, eu apenas fiz um recorte apenas do 3º ao 5º ano, tá? Eu não fiz dos outros anos de ensino, mas no documento isso está contemplado. Então, veja, objetos de conhecimento. Quais são os objetos de conhecimento que podem ser trabalhados no 3º ao 5º ano? Então, arvorismo, corrida de orientação, corrida de obstáculo e escalada. Aqui a gente
apresenta as habilidades. Já aqui na base, não existe, né, para o terceiro e quinto ano, a gente criou habilidades, né, para atender a esse bloco, né, de ensino. Então, aqui vocês veem, ensino fundamental, quarto e quinto ano, educação física e a habilidade 18, NAT, porque foi uma habilidade criada, né, pela equipe do referencial curricular de Natal, tá? Então, a gente criou essa habilidade, né, já que a base pedia que a gente trabalhasse, a gente ampliou essas possibilidades. Aqui a gente apresenta estratégias didáticas, né, desse documento, mapeamento, apresentação de vídeo, então todo um documento em que o professor pega, ele tem pelo menos um direcionamento e um norte de como ele pode trabalhar isso no contexto escolar e quais são as possibilidades de avaliação de todas essas estratégias didáticas que estão desenvolvidas. Gente, lembrando, isso não é um manual, é um referencial, é um documento em que ele vai direcionar o professor para quê? Para que esse professor, a partir da realidade do contexto escolar dele, ele possa trabalhar essas práticas. Ele pode utilizar as informações que tem no documento? Pode. Além de utilizar, ele deve o quê? Ampliar. Até porque a gente sabe que dentro do contexto escolar tem uma diversidade de corpos, de pessoas, né, e a gente precisa ampliar essas informações. Tá? Então, aqui é só para mostrar a vocês, vou passar aqui, ó, lembrando, ó, como foi falado, né, que a proposta, ela atendia, né, na base, né, apenas o sexto, sétimo, oitavo e nono, e a gente ampliou, né, para o terceiro ao quinto ano, tá? Então, eu vou mostrar aqui só o documento, como é um quadro, né, tem outros quadros dentro do documento, e vou voltar aqui, era essa informação que eu queria estar passando para vocês. E aqui eu trouxe algumas imagens, né, da equipe, né, aqui na formação com caiaque, aqui a professora Cibele e o professor Richard dando a formação de práticas corporais, de aventura, e aqui no próximo slide vocês vão entender um pouquinho essa imagem aqui do contexto escolar, tá? Aqui eu coloquei aqui, caso eu não conseguisse abrir o quadro, só para vocês visualizarem melhor, então eu vou passar, né, porque eu já mostrei isso aqui para vocês. Deixa esse quadro aí, só um minutinho, né, porque talvez esteja pequenininho, o pessoal não esteja conseguindo ler o que é que tem aí nesse cabeçalho, né. Aí seria a unidade temática Práticas Corporais de Aventura, né, como o Diana falou, né, a primeira coluna seria o objeto do conhecimento, que seria trabalhado, que realmente seria trabalhado dentro das PCAs, as habilidades, né, que a gente gostaria de trabalhar com os alunos, as estratégias, né, pedagógicas que a gente iria utilizar para alcançar isso aí, e a avaliação. Então, assim, são sugestões, como ela falou, do que poderia ser trabalhado dentro dessa unidade temática de terceiro ou quinto ano. Então, só para vocês compreenderem, porque talvez fique realmente muito miudinho, não esteja dando para ver, então, é dessa forma que está estruturado, né, todas as unidades temáticas dentro do referencial. Pronto, pode passar. Pronto. Valeu, Ana. E aqui eu fiz o print, né, só para que vocês possam visualizar, mas eu vou passar. Pronto. Então, aqui, gente, eu teria essa imagem aqui do nosso Instagram, foi uma experiência que, de práticas aquáticas, né, o professor Milton, né, professor de Educação Física, ele atua com a gente lá na secretaria, ele tem um projeto, né, que ele dá aula de natação para alunos da rede municipal de Natal, como também ele dá aula de hidroginástica, né, na Praia do Meio. Então, o professor Milton, ele trouxe essa experiência para a gente, da formação, né, foi no dia 11 de setembro de 2018, né, então foi uma experiência a partir do quê? Do referencial, que a gente apresentou as práticas aquáticas como possibilidade, e após essa experiência, após a escrita, a gente resolveu, né, desenvolver e colocar em prática se realmente, né, era possível ser desenvolvido, e aí está a experiência dos professores, tá? E só para que algumas pessoas dizem, muito legal, né, os professores participaram, mas e os alunos, eles participaram? Então, vamos lá. Uma professora da Educação Física da Rede Municipal, a professora Vanessa Oliveira, que tem um canal no YouTube muito bom, depois eu compartilho com vocês, ela compartilha as experiências dela, ela replicou a experiência de práticas aquáticas, ela replicou com os alunos, certo? Da escola que ela atua, que é a Escola Municipal de Jamão Maranhão, tá? Então, aqui eu coloquei um destaque, porque a prefeitura, né, lá na rede social da prefeitura, ela deu destaque a esse momento que a professora Vanessa, né, professora da Rede Municipal de Educação Física, então ela levou, tá aqui, ó, todos os alunos, professor Milton aqui, ó, escondidinho,
né, um professor muito atuante, né, na área da educação ambiental, né, do meio ambiente, e que ele desenvolve as atividades, né, ali na região de Santos Reis, né, nos bairros próximos à Praia do Meio, né, uma praia daqui de Natal. Tá? Então, é só para vocês saberem, muito bonito na escola, muito bonito, né, os professores participando, mas os alunos também puderam vivenciar, tá bom? Eu acho que uma coisa bem, assim, importante a gente falar, né, em relação a essa experiência de Vanessa, é que a escola de Vanessa é uma escola que fica num bairro que não tem praia, né? Mas mesmo assim, né, com planejamento, com organização, a Vanessa conseguiu estar levando os alunos, né? Porque assim, a gente sabe, a gente mora numa região de praia, né, de lagoas, de rios, então assim, as práticas aquáticas, elas são presentes no nosso contexto, no contexto social, né, que a gente vive. Então, muito bacana, né, a iniciativa de Vanessa, acho que estimulou outros professores a estar tentando também trabalhar dentro dessa unidade temática, porque para a gente é um pouco mais difícil fazer isso dentro da escola, mas a gente também tem essa possibilidade de fazer uma aula de campo com essas crianças, saindo da escola e vivenciando coisas que, às vezes, eles não conseguiram vivenciar ainda. A gente sabe que alguns têm um acesso maior a algumas coisas e outros não. Você imagine para uma criança dessa que nunca foi ao mar, né, vivenciar uma experiência dessa. Então, assim, se a gente vive num lugar que isso é possível, né, que é possível realmente, muito interessante o trabalho. Então, assim, eu acho que essa unidade temática, ela só veio acrescentar as outras. E o mais legal, né, porque a gente pensa, né, mora lá em Natal, tem a praia e tudo, mas a gente sabe que aí, dependendo do lugar, tem açude, né, tem os rios, tem os lagos, então tem lagoas, então dá para pensar em ampliar, não, né, as piscinas, né, piscinas também, há a possibilidade de se levar as crianças para as piscinas, né, e a gente sabe também que, assim, é um trabalho de parceria, né, a professora Vanessa tem uma parceria muito boa com a equipe da gestão, da escola que ela atua, ela é uma professora, né, muito engajada, e isso ajuda muito, né, houve um trabalho aí colaborativo, né, para que chegasse a essa experiência. E aqui, só para ilustrar, porque aí os slides, a professora Ana Aparecida vai apresentar a experiência dela, na nossa formação, o professor Richard e a professora Cibele, né, trouxeram aqui as práticas corporais de aventura, então houve algumas experiências, ele mostrando as possibilidades que poderiam ser trabalhadas, assim como as práticas aquáticas, né, o skate, o patins. Vou passar aqui a próxima imagem, né, aqui também, houve uma prática de rapel, acho que ficou um pouquinho pequenininho, né, pela imagem, porque eu tirei do Instagram, mas vocês podem acessar lá no Instagram, vocês conseguem ver o vídeo lá, tá, e foi destaque também, a prefeitura deu destaque nessas nossas experiências, né, e que é muito bom, a gente recebe esse apoio, então, assim, a gente só consegue realmente trabalhar porque a gente tem parceiros, tem pessoas que contribuem com essa nosso trabalho, né, de uma forma geral. Pronto, Ana, agora é seu momento aí, a professora Ana Aparecida. Pronto. E assim, acho que reforçando o que Diane falou, a gente só conseguiu realizar esse trabalho de construção do referencial curricular da forma que foi realizada, né? Eu acho que com a contribuição de todos os professores lá envolvidos no processo, porque a formação continuada, né, na qual a gente faz parte, ela já vinha sendo desenvolvida de uma forma também com a participação efetiva dos professores, construindo os encontros, realizando os encontros, melhor dizendo, né, os professores vão lá e tentam mostrar para os outros, ou compartilhar com os outros as experiências que eles são mais, que eles tiveram mais sucesso na escola, que eles têm mais conhecimento, mais habilidade, e aí essa troca de experiência, que vinha já sendo feita na formação. E aí eu conversando com Diane, né, a gente só vai percebendo isso quando a gente vai tendo acesso a algumas leituras, por exemplo, as leituras de formação continuada vindo de Nova, né, que trata de Paulo Freire, que discute muito essa questão da formação do professor numa perspectiva reflexiva, numa reflexão, ação. Então, assim, a gente já vinha, né, nessa sistemática. E aí eu acho que o referencial, ele só foi a culminância de tudo que vinha acontecendo.
Então, assim, como as discussões já vinham sendo realizadas, eu já comecei a realizar, por exemplo, as PCAs, né, nas minhas aulas, no quarto e quinto ano, né? Eu não cheguei aí para o terceiro ano, mas eu realizei com quarto e quinto ano, porque em Natal, no quarto ano, a gente tem 2 horas aulas com as turmas, e no quinto a gente só tem uma, e no terceiro a gente também só tem uma. Então, como o número de aulas no quarto ano era um número maior de aulas, então eu já comecei a ir trabalhando com os meus alunos as práticas corporais de aventura. Isso tomou uma proporção tão grande que os outros alunos iam me perguntar: professora, quando é que a gente vai ter aula de skate? Professora, quando é que a gente vai ter aula com bicicleta? Eles ficavam empolgados com as aulas. E a gente subestima também, a gente se subestima, achando que não vai dar conta, porque não tem, às vezes, a habilidade suficiente naquele equipamento, ou que os alunos não vão ter essa habilidade. Mas, assim, a forma com que a gente vai conduzindo a aula, fazendo com que eles experimentem os equipamentos, com cuidado, né, com toda a proteção necessária, com cuidado realmente para eles não se machucarem, eles vão conseguindo, eles vão se envolvendo, vão gostando, e isso vai, assim, nas minhas aulas especificamente, eu tive um retorno maravilhoso. Eu tive um retorno tanto daqueles alunos que eu percebia que não faziam as outras práticas, que tinham dificuldade de se envolver com as outras práticas, com algumas aulas, né? Eu tinha um aluno com TDAH que ele não fazia minha aula. A aula de skate foi a aula chave para que ele começasse que eu conseguisse envolver nas minhas aulas. E foi a partir daí que eu comecei a envolver ele. Né? A gente vai passar um vídeo, né? Vocês vão ver que eu vou estar tentando segurar uma criança. É justamente essa criança que não fazia nada. Né? E de repente ele começa a fazer, começa a se sentir autônomo. E isso foi muito positivo, tá? Então, eu tenho essas experiências aí com skate, com patinete, com patins, com bicicleta, com parkour, né? Aí eu parkour, slackline, não sei se está aí nas fotos também. Então, assim, tem a questão da participação das meninas, que é outro grupo que em educação física é muito difícil estar envolvendo em algumas atividades, porque, né, culturalmente a gente sabe que existe uma proteção maior em cima das meninas, elas se machucarem, elas fazem atividades que tem um pouco menos, que se movimenta muito menos. Então, assim, foi um desafio para mim e foi extremamente gratificante eu perceber que essas crianças, principalmente essas crianças que eu não consegui envolver, aí a gente traz aqui a coisa bem forte da questão da inclusão, porque quando a gente fala de inclusão, a gente não fala só da criança com deficiência, mas a gente fala daqueles que realmente a gente não consegue envolver na aula, e as meninas, elas estão aí dentro desse contexto, né? É muito difícil você estar conseguindo envolver as meninas nas aulas. Então, foi a partir das discussões dos referenciais que eu fui me apropriando um pouco mais do conhecimento e fui conseguindo fazer isso. E quando eu digo, não é necessariamente só nas PCAs, tá, gente? Eu estou dando um exemplo de PCAs porque foi algo que me marcou muito, porque foi um projeto que eu desenvolvi junto em parceria com o LEFEM, que é um laboratório da UFRN, né, de mídia da UFRN, e que eu tive uma estagiária que conseguiu estar comigo ali nas aulas, e isso foi extremamente positivo. Aí algumas pessoas podem se questionar, mas assim, mas a gente não tem skate na escola, a gente não tem patins na escola, a gente não tem bicicleta. Aí vocês estão vendo uma imagem onde está a quadra cheia de bicicleta. Os próprios alunos levaram as bicicletas. Até nisso a gente tem que, sabe, conversar e tentar fazer com que os equipamentos apareçam, porque senão a gente não consegue realizar a aula. E aí as crianças levavam as bicicletas, havia toda uma conversa antes, para que eles pudessem estar compartilhando a bicicleta com os colegas, porque se fosse para levar a bicicleta e os outros não participar da aula, que a bicicleta ela não teria utilidade. Ela só vai ter utilidade se você trouxer a bicicleta e os seus colegas puderem utilizar, que você não queira estar manipulando, você vai utilizar igual os outros. Então, assim, teve essa turma aí, foi até difícil guardar essas bicicletas dentro da sala de aula, porque era bicicleta demais, acho que eram 9 bicicletas, e eu tinha que guardar essas bicicletas no intervalo, eu tinha que guardar os patinetes, né, porque tudo e aí você tem que ver a importância desse trabalho, ele ser muito bem planejado junto à coordenação e à direção. Que não foi o que aconteceu comigo a princípio, tá, gente? Não vou mentir para vocês. No início, eu conversei com a coordenação estava ciente, mas a coordenação não passou para a direção, e aí foi um problema, porque os meninos chegaram com esses equipamentos, o porteiro barrou, né? E aí eu fui tentar falar com o porteiro, acabei me estressando com o porteiro, porque ele não queria me ouvir, assim,
E aí a gente vai tentando, lá vai eu atrás da direção para tentar resolver isso, porque o regimento da escola não permitia entrada de bicicleta e de skate. Só que a situação era outra, era uma situação pedagógica. Então, assim, a partir de então, foi todo um processo que eu fui tentando, né, sempre envolver a escola em tudo que eu realizava. E tudo foi fluindo, né, mas foi toda uma aprendizagem. Então, tá aí essas experiências. E a formação e a discussão do referencial, ela foi fundamental para a minha prática. Ela foi desde o início, né? Como eu falei para vocês, que a formação vem de um processo, então ela foi fundamental para que a minha prática, ela realmente fosse melhorando a cada dia. Então, eu acho que é isso que eu tenho. Eu teria muita coisa para falar, tá, gente? Mas, infelizmente, o tempo não dá, então a gente acaba tendo que passar a experiência com as PCAs. Tive experiência também com o parkour, que foi outra coisa também que foi difícil, porque a gente morre de medo que essas crianças se machuquem. Felizmente, nunca aconteceu de nenhuma criança se machucar na minha aula, né? E aí vocês estão vendo um vídeo, né? Diana já colocou um vídeo, e um resgate de algumas aulas, né? Que eu trabalhei com as PCAs. Liga o som, Diana. Ana, eu não estou conseguindo ligar o som. Aí, se você puder falar, eu acho que é melhor, porque talvez eu tenha um projeto. Aí vocês estão vendo, ó, a gente trabalhando aí as dimensões na atitudinais, né, que é a construção de valores. Olha só como eles se ajudam, né? Como as meninas começaram a participar da aula, até na questão do skate. Olha aí, eu fico maravilhada quando eu vejo as crianças realizando as atividades totalmente de forma autônoma. Agora, para chegar num processo desse, né, foi todo um período antes de experimentação, em que eles puderam estar experimentando de várias formas possíveis o equipamento, e aí experimentando com a criança que eu falei, né, que não participava de nada, olha aí, andando de forma autônoma, eu só do lado, porque com medo, como ele não fazia nada, e ele tinha pouca habilidade, então eu ficava com medo dele se machucar, então eu ficava sempre perto daqueles que eram mais quietinhos, que participavam menos. Aí, outra experiência, que eu enchi a quadra de cones para ficar um pouquinho mais atrativo para eles, porque para aqueles que já sabem andar de bicicleta, ficava meio monótono, tá andando por andar na quadra, né? Eles tiveram acesso a usar o tablet, né, que foi a parceria que eu fiz com o EFEM, o EFEM disponibilizou 5 tablets, então as crianças filmavam, fotografavam tudo na aula. Então, além dessa questão das PCAs, a gente também trabalhou a questão né, das mídias, né, dos equipamentos, né, que alguns deles conheciam, outros nunca tinham tido acesso, então foi muito bacana a aula. A utilização aí da câmerazinha na testa, eu esqueci o nome agora da câmera. Enfim, a gente utilizou várias tecnologias nas aulas e acabou sendo muito produtivo para eles. A escola adquiriu um slackline, né? Então, aí a importância, mais uma vez, de estar em parceria com a escola, tentando conseguir os equipamentos. Eles puderam experimentar o slackline de várias formas possíveis, não só da forma que a gente vê, né, na internet, hoje nos vídeos da internet. A gente trabalhou com a corda, né, a baiana também aí em cima, para que eles pudessem estar tendo acesso. Aí já era um segundo momento, eles tentando experimentar só, como eles desequilibravam, alguns se sentindo inseguros, a gente ficava sempre por perto para segurar, para dar o apoio na mão. Mas foram várias aulas, foram realmente um bimestre inteiro que a gente trabalhou com as práticas corporais de aventura. E aí vocês estão vendo, né, mais um momento do slackline, as experimentações, eles experimentando. É um videozinho curto, e por fim a gente tem a corda de orientação, que foi outra, né, atividade, outra prática corporal de aventura que a gente trabalhou. A gente trabalhou a construção de um mapa junto com o professor da sala, né, o professor pedagogo, a gente foi trabalhar a questão de direções, para eles construírem, eles desenharam um mapa da escola, a princípio de forma aleatória, do jeito que eles queriam. Depois a gente foi visualizar pela internet como esse mapa, ele era o real, era visto de cima, via satélite, e aí eles viram outro desenho, né, da escola, visto por cima, e aí tentaram construir esse novo mapa da escola para que a gente pudesse fazer essa atividade. A princípio, eles estão aí procurando um pedacinho do mapa, porque cada mapinha deles eu tirei um pedacinho e coloquei justamente naquele pedacinho que eles tinham desenhado. E eles estavam procurando, né,
Alguns tiveram muita dificuldade porque o mapa que eles desenharam não tinha nada a ver com o mapa real da escola. Então, eles não sabiam exatamente onde estava. Mas aí eles perceberam isso e quando foram fazer um segundo desenho do mapa, eles já fizeram um mapa, né, com outro olhar. Né, e aí ajudou bastante na questão da questão da direção deles. Eles conseguiram, isso aqui fica do lado direito, isso aqui fica do lado esquerdo. E aí a gente já fez um segundo momento de aula, onde eles puderam estar procurando, né, já baseado nesse outro mapa, que a gente escolheu o melhor, o mapa mais bem desenhado, que eles acharam, eles selecionaram, né, eu só estava lá mediando. E aí depois a gente fez uma corrida de orientação por esses pontos. A gente criou 7 pontos na escola e as equipes foram lá completando a prova. Né? Não precisava correr, não precisava... Mas você sabe que criança acaba correndo, né? Então era uma gritaria dentro da escola. Então eu precisei realmente contar com a colaboração dos meus colegas que precisaram entender que a gente estava fazendo uma atividade pedagógica e que eles se empolgavam com isso. Esse momento aí que eles estão em frente ao telão é justamente fazendo isso. A gente também utilizou o Xbox, né, para vivenciar algumas práticas de aventura na natureza, né, através do Xbox. Isso pela parceria com o Lefem, tá? Então, foi muito rica essa experiência. Realmente foi, dentre as unidades temáticas que eu trabalhei, baseada pelo referencial, essa foi uma das que realmente foi mais significativa. Então, aí uma experiência que eles estão lá, aí, a impaciência, né, de esperar o colega, mas eles sentadinhos, todos empolgados, esperando, enquanto os outros estavam vivenciando, né, as práticas aí de aventura no Xbox. Aí eu acho que é o parkour, né, que eles estão saltando, pulando, desviando dos obstáculos, né? Isso. E o legal é porque eles têm que exercer realmente essa questão da paciência, né? Isso é uma dimensão atitudinal, né? Esperar pelo outro, respeitar o outro, respeitar as regras, né? Então, aí, no caso, o Lefem, né, que é um parceiro nosso lá da UFRN, né, que, né, aí a escola, que a professora Ana Aparecida dava aula, pronto. Então, o Lefem, gente, para quem não conhece, é o Laboratório de Educação Física e Mídia. Depois eu compartilho com eles aí nos textos. Bom, gente, então acho que pelo horário, deixa eu ver aqui, pronto, a gente já está bem no horário. Aqui está o documento, eu vou clicar aqui só para vocês visualizarem, a gente está encerrando, tá? É um documento bem extenso, né, e a gente fez alguns recortes, tá, desse documento. É um documento que está no Prelo, ou seja, é um documento que já existe, já está estruturado, mas ainda não foi publicado. Deixa eu só ampliar aqui um pouquinho. Não foi publicado, tá? Então, é só para vocês visualizarem, eu vou mostrar aqui só a coordenação, os componentes, os colaboradores, professores que também consultaram, né, o documento, ou seja, um documento que foi construído por uma equipe e houve professores da UFRN que leram o documento e deram seu parecer, né, sobre o documento, ou seja, a partir desse parecer a gente melhorou o documento, tá? Então, teve a parceria também da UFRN, o sumário, então é só para vocês visualizarem, deixa eu passar aqui, pronto, e a parte introdutória, e aí tem os quadros, eu vou descer aqui só para vocês visualizarem melhor, peraí, deixa eu ver se vai chegar lá, eu acho que travou aqui, foi. Bom, então, eu vou voltar aqui, como é um documento extenso, né, nós já extrapolamos o nosso tempo, aqui as nossas redes sociais, tá, nós estamos no Instagram, nós temos um site, tá? O site Foco. Vocês apontarem aí o celular para o QR Code, mas a gente também disponibilizou para o Sueldo as nossas, né, os links para quem tiver acesso. Todas as experiências estão aí nessas redes sociais, tá? No Facebook, a gente também tem o nosso canal no YouTube. Todas as formações, todas as atividades que a Foco ela desenvolve vai para esse canal. Tem videoaula, né, que foram produzidas por professores do 9º ano, também tem lá, quem tiver interesse, tá? Então, é só para vocês terem conhecimento, e a gente, né, na verdade, está em busca, né, sempre de estar ampliando, né, dando visibilidade para que a gente consiga mais parcerias, para que vocês possam também se motivar e a gente mostrar que é possível, sim, com parceiros, com pessoas que possam estar apoiando esse trabalho, tá? E a gente agradece, né, a 11ª DIREG, né, que fez o contato, foi o Sueldo, né, fez o contato comigo, há também a Secretaria de Estado
né, de Educação, de Cultura, Esporte e Lazer, e a Secretaria Municipal de Educação daqui de Natal. Tá? Aqui nosso contato, nosso e-mail, foco finatalrn@gmail, né, e agradecemos esse momento, né, que a gente pôde estar aqui com vocês, e estamos aqui para conversar. Ok, professoras Diane Sena, Ana Aparecida, muito obrigado. Um momento muito de enriquecimento acadêmico para todos nós, não só aqui da 11ª Direct, mas de todo o Estado. Temos gente aqui de todo o Estado participando, colaborando, interagindo, né? Um momento riquíssimo. A experiência aí das adaptações que vocês fizeram aí da BNCC na nossa capital, em Natal, realmente são bem pertinentes e que abre a opção também, por que não, de abrir esse leque, como você diz, né? Vocês criaram aí uma unidade temática, né? Práticas aquáticas, para a realidade de vocês, e qualquer outra região, Seridó, Vale do Açu, oeste do estado, também pode adaptar uma unidade temática, adaptando as condições e a realidade de cada região. Não é isso? Não precisa seguir aquilo à risca, o que a BNCC está colocando. É o norte, como você diz, é um referencial, o de vocês também é um referencial, é o norte, mas cada região, cada cidade pode também sugerir ideias como vocês sugeriram. Me respondam só uma coisa. E nesse momento de pandemia, professoras, esse tipo de atividades, de alguma maneira, teve como serem vivenciadas de maneira remota, virtual, ou não? Elas ficou impossibilitadas de serem praticadas com os alunos? Na verdade, não sei se você está falando da formação, né? Na formação, a gente está exatamente desde o ano de 2020, né, de junho de 2020, a gente vem fazendo formação online, está lá no nosso canal no YouTube. A gente convida professores para falar para diversas temáticas. Óbvio que a gente traz os professores a partir das demandas dos professores. Então, o professor, a gente está, nesse ano de 2021, as nossas formações estão tendo como foco as tecnologias, né, para o contexto educacional, justamente visando contribuir com esse fazer do professor em momentos de pandemia, em momentos remotos, e para desenvolver atividades não presenciais. Então, a gente está com formações online que vem acontecendo desde o ano de junho de 2020 e atualmente está acontecendo as formações. Algumas experiências práticas, não, né, porque as escolas já realmente não estão, né, com as atividades, mas os professores estão em contato com os alunos, desenvolvendo algumas atividades, seja por meio de vídeo, a própria professora Vanessa... Era isso que eu ia complementar a pergunta. Quais são as atividades que estão dando certo nesse momento de pandemia, de aula remota, aí em Natal, principalmente, que é a região que vocês trabalham? Quais são essas atividades para que os nossos profissionais que estão presentes, eles possam até mesmo, né, se situar e, por que não, copiar coisa boa, né, que está dando certo em alguma região e trazer para cá para fazer o experimento, para ajudar também nesse momento tão difícil que os professores estão passando. Quais são aquelas atividades assim, que vocês têm recebido o feedback dos professores que realmente podem funcionar? Pronto. Nós tivemos, no ano de 2020, a produção de videoaulas com professores, né, que atuavam no 9º ano. Porque o 9º ano é um ano em que o aluno ele sai do ensino fundamental e vai para o ensino médio. Então, isso foi uma das experiências que a formação, não só a educação física, mas todos os outros componentes curriculares da Secretaria Municipal do Natal, a gente teve que produzir videoaulas para os alunos do 9º ano. No ano de 2021, algumas experiências que eu vou pontuar aqui, né, porque são algumas mesmo, são professores que, né, eles fazem, não existe uma regularidade no sentido de, todos os professores fazem videoaulas, todos os professores montam vídeos para o YouTube. Não, alguns fazem videoaulas, outros, né, montam atividades usando o Classroom, que é uma ferramenta do Google,
outros professores fazem áudio, né, que é um estilo podcast. Então, existem algumas atividades. Um exemplo, um professor, ele está gravando as aulas dele, os slides, ele está gravando. Após a gravação, ele monta um desafio para os alunos. Um exemplo, atividade de ginástica. E aí ele fala da ginástica, mostra quais são as atividades da ginástica, e ele sugere aos alunos, como desafio, que os alunos façam essas atividades e enviem um vídeo para ele. E aí usando o WhatsApp, usando o Classroom, né, usando as ferramentas que hoje nós temos, né, relacionadas à questão de tecnologia. São várias experiências, no próprio Instagram, vocês acessarem, vocês vão ver que tem algumas experiências, alguns vídeos que estão sendo postados lá, e alguns professores também vêm fazendo esse tipo de experiência, né? Que requer, óbvio, uma capacitação, que a gente diz, não é nem esse termo que eu quero usar, mas, né, um conhecimento, letramento, que a gente fala digital, e que é isso que a gente está fazendo esse ano. E requer um conhecimento sobre produção de vídeo, requer um conhecimento sobre produção, né, de aulas relacionadas à temática que ele está abordando. Então, algumas experiências. Só complementando, a gente também precisou, né, foi até uma solicitação feita pela Secretaria de Educação daqui, eles solicitaram que a gente, pelo referencial, né, a gente procurasse ver, porque não vai dar para trabalhar o referencial todo, por exemplo, durante um ano que não foi um ano com a mesma quantidade de dias letivos que seriam um ano presencial, né? Então, eles solicitaram que a gente procurasse, dentro do nosso referencial, né, tá colocando o mais importante, o que seria o mais importante do que já é importante, para que servisse como uma base para o professor pensar nessas aulas, né, que estariam sendo desenvolvidas de forma não presencial. Então, a gente reelaborou o nosso objeto de conhecimento, existe um documento que está disponível para os nossos professores no Google Sala de Aula, porque a gente tem um Google Sala de Aula só com os professores da rede, para que eles possam a gente possa estar colocando vários documentos lá e eles possam estar tendo acesso a vários documentos diferentes, arquivos diferentes, que possam estar ajudando eles, né, no planejamento dessas aulas atualmente. Então, esses documentos estão lá, eles estão tendo acesso, e aí algumas coisas realmente foram readaptadas para o ensino não presencial. E aí a gente, por exemplo, eu posso te dar um exemplo por exemplo, vou dar jogos e brincadeiras e jogos, né, que é uma unidade temática, o que é que a gente vinha propondo. Se fosse trabalhar os jogos populares, né, fazer uma pesquisa com os pais, ver quais são os jogos populares que os pais brincavam, né, as brincadeiras e jogos populares que eles brincavam, tentar brincar daquela brincadeira com a criança, tirar foto, fazer um vídeo brincando, manda para o professor. Então, tudo isso estava sendo feito a partir da reformulação do objeto do conhecimento. E aí, essas atividades que estavam voltando para os professores, elas estavam servindo de carga horária. O aluno não está tendo nota, ele está tendo uma carga horária que vai compor a carga horária necessária para ele poder passar de ano, para ele poder ser promovido de ano, né, assim que a gente fala. Então, seria mais nesse sentido. Tem muita coisa sendo desenvolvida, realmente, mas por aí, nesse sentido. Muito bom, muito bom. Parabéns a toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação de Natal, né, pelas adaptações, principalmente nesse momento tão difícil, certo? Só alguns feedback aqui para vocês, né? Julieta Barbosa, excelente palestra, parabéns. Maria Clara, a equipe de Foco simplesmente fantásticas, super receptivos. O Marco Aurélio, ano passado, dos meus vídeos, usei muitas ginásticas, né? Nosso colega Vitor Mendes, diálogos bons e contextualizados ao atual cenário, excelentes ideias. Né? Então, o feedback aqui do pessoal está muito bom, parabéns. Nós estamos aqui com o nosso tempo já bem, um pouquinho estourado, mas há tempo ainda para as considerações finais das professoras mestres Diane Sena, Ana Aparecida, em nome da 11ª DIREC, nossos agradecimentos mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, muito bom, certo? Enriqueceu bastante aqui os nossos participantes, né, os conhecimentos acadêmicos de todos, e deixo o espaço agora para as considerações finais e deixo também o convite, né, após você sair da sala, para assistir o segundo momento, que vai falar exatamente também sobre experiências remotas na educação física e modalidades esportivas,
com outros profissionais de outras directs e da nossa direct também, certo? Por gentileza, as considerações finais, Diane e Ana Aparecida. Eu só queria dizer que estamos à disposição, né? Somos uma equipe em que a gente busca parceiros. Então, a 11º Direct já fez a parceria com a Foco, a gente se disponibiliza. Passando essa pandemia, a gente pode fazer encontros, se encontrar aí, né, em Arthur, fazer umas experiências. Então, a gente se coloca, pergunta lá nas redes sociais, se tiver alguma experiência, alguma pergunta para a professora Ana Aparecida, para mim, para quem for, pode entrar em contato que a gente está à disposição. E muito obrigado pelo momento e saúde para todos. Só registrar, Ana Aparecida, antes da sua palavra, a professora Magnólia Figueiredo também está conosco, né? Parabéns pelo evento, dando aquela força, abraço, Magnólia, parceira, né? Desportista nata, grande atleta do nosso estado, né? Com muito orgulho, está aqui representou o nosso estado e está aqui prestigiando também o nosso evento. Ana Aparecida, por favor. Ok, eu agradeço, né, gente? É muito bom a gente estar tentando compartilhar o conhecimento, até porque a educação física, ela, como qualquer outra disciplina, né, ela precisa, né? Precisa que a gente possa estar o tempo todo discutindo, rediscutindo, repensando, para tentar os caminhos, encontrar os caminhos, principalmente nesse momento, né, que está sendo realmente para a gente bem mais difícil, né, porque a gente trabalhava com movimento, né, e as crianças agora estão impedidas de fazer tanto movimento quanto faria nas nossas aulas. Então, realmente está sendo um desafio muito grande. Eu acho que é cada vez mais importante a gente estar discutindo sempre, né, e tentando discutir e compartilhar o que vem sendo feito, porque é a partir daí que a gente vai construindo novos caminhos. Então, obrigada, tá? Estamos à disposição, como o Diane falou, estamos à disposição para o que der e vier. E Magnólia, valeu aí, viu, Magnólia? Magnólia sempre presente nas nossas formações. Maravilhosa. Maravilhosa. Nota 10. Ok, muito obrigado, abraço às duas, e até a próxima, se Deus quiser.